Hoje a gente vai falar de uma história que todo mundo já ouviu, mas que geralmente o pessoal ouve já com uma certa moral pronta, né? Sempre chegando no mesmo resultado. E o que eu vou tentar fazer hoje é talvez chegar em algo mais profundo, né? Ver se essa história não esconde algo mais profundo. A gente está falando da história de Korah, né? Que muitas vezes é lida como um alerta contra a rebelião. A gente tem um homem que se rebela contra Moisés e tal. Mas quando a gente olha com mais calma, dá pra gente perceber que essa história fala de algo, eu diria, um pouco mais íntimo, um pouco mais pessoal, e que todos nós passamos por isso, que é a questão do ego, principalmente na espiritualidade. Então, sabe quando a gente, assim, tá fazendo as coisas certas na prática, a gente tá com as nossas conexões, como eu gosto de chamar, em dia, a gente tá rezando, a gente tá estudando, a gente tá ajudando o próximo e tal, mas no fundo tem uma pontinha de vaidade ali. No fundo a gente está querendo ser reconhecido pelo que a gente faz. Eu acho que é disso que se trata a porção de Korah. Então vamos lá, vamos pegar o que está acontecendo. Tem um versículo aí dessa porção, que é onde inicia, digamos, toda a rebelião, que o Korah chega falando assim, ó, toda a congregação de Israel é santa, né? Você mesmo, Moisés, está ensinando isso para nós. E a gente está percebendo que Deus está no meio da congregação. Aí o Korah pergunta assim, por que então você, Moisés, e o seu irmão Arão se estão colocando acima dos demais? E a primeira coisa interessante a pensar é que parece uma fala muito justa, né? O Korah não está falando nenhuma besteira. O pensamento é muito claro, muito lógico e faz muito sentido. Ele está defendendo igualdade. Ele está dizendo que todo mundo tem um valor espiritual, que todo mundo tem uma santidade, porque Moisés e Arão estão sendo destacados dos demais. Mas tem um Midrash, né, que vem trazer para nós, como sempre, coisas muito legais, que diz o seguinte, a gente tem que ver que por trás desse discurso todo bonito do Korah, né, de igualdade e tal, o que está nas entrelinhas é uma sede de reconhecimento. O Korah, ele está falando de igualdade, mas não é o que ele realmente quer. Ele quer isso para chegar a um lugar de destaque. Então ele não estava realmente preocupado com igualdade, com justiça social. Ele queria o holofote. Agora, de novo, isso não é algo só do Korah, né? Eu acho que as histórias da Torá sempre são mais relevantes quando a gente percebe que também somos nós, assim. A gente também faz isso e muitas vezes sem perceber. Então, como eu falei ali no começo do vídeo, sabe quando às vezes a gente ajuda, mas fica esperando um agradecimento? Quando a gente estuda e quer que os outros reconheçam quanto a gente sabe, né? A gente às vezes quer que os outros chamem a gente de sábio. A gente reza, mas a gente quer que os outros vejam como eu estou rezando bonito, né? No judaísmo tem alguns até que sacode o corpo e tal, para mostrar que está rezando. E aí, essa que é a questão. A Kabbalah sempre disse para nós que o problema não é a ação em si. A Kabbalah não acredita muito em atos problemáticos. Mas a Kabbalah sempre vai falar, dê uma olhada na intenção por trás, né? E com Korah foi exatamente isso. O que ele dizia é bonito, o que ele está fazendo de ato está tudo ok, mas a intenção dele era desviada, tinha outra coisa ali por trás. Então Korah é exemplo de uma personagem que confundiu duas coisas muito parecidas, mas totalmente diferentes, né? Servir a Deus e querer ser especial diante dos outros. Por que eu digo que são parecidas? Porque servir a Deus não é todo mundo que faz, né? Realmente isso te deixa diferente dos outros, mas quando você faz para querer ser diferente dos outros, especial diante dos outros, você está indo com a motivação um pouco deturpada, digamos assim. Então o Baal Shem Tov tem uma frase muito interessante sobre isso, muito forte, né? Que ele diz que o verdadeiro servo de Deus tem que fugir do desejo de ser considerado alguém santo, mais do que ele deve fugir do pecado, né? Ele deve se preocupar mais com essa ideia de querer uma reputação de sagrado, de santidade, de sábio, do que ele foge do pecado. Bom, e aí a gente tem uma segunda figura muito interessante nessa história, que é o Moisés, né? Como é que o Moisés reage a essa acusação do Korah? Quando o Korah fala, vocês estão se colocando acima. O Moisés não se defende com raiva, essa é a primeira coisa interessante. O Moisés não organiza uma campanha, ele não organiza um partido político, ele não discute. O texto simplesmente conta que Moisés se prostrou, rezou e pediu para que Deus resolvesse. Deixou que Deus resolvesse.
Então essa é a diferença entre quem está de verdade a serviço da espiritualidade e quem só está representando um papel. Quem serve de verdade não precisa ficar se justificando, essa pessoa só precisa continuar servindo. E claro, gente, eu estou falando aqui de espiritualidade, mas isso vale para outras áreas da vida, tá? Liderança no trabalho, liderança na família e todas as outras questões. Então a questão, como eu dizia, é ver essa história como interior a cada um de nós. Dentro de cada um de nós tem um pequeno Korah e dentro de cada um de nós tem um pequeno Moisés. No caso do Korah, o Korah dentro de nós é aquela vozinha que fica sussurrando assim: você merece mais reconhecimento. E aí a gente vai fazer, às vezes, pôr os pés pelas mãos por causa desse suposto reconhecimento, né? Ou é uma vozinha que fala: você deveria liderar esse grupo, você devia estar por cima, você é mais, você é melhor do que aquele outro, você é mais profundo do que aquele outro. Essa vozinha muitas vezes é o Korah. E de novo, e tudo isso parece muito justo, muitas vezes é real, só que a gente tem que ver se não vem do ego. Então o desafio, e eu estou de novo pondo na espiritualidade, mas o desafio da vida não é só fazer as coisas boas, tá? Eu diria que até fazer coisas boas, graças a Deus não falta gente que faz, mas é fazer as coisas boas com o coração limpo, fazer com as intenções corretas, e aí já não acho que é todo mundo que faz, né? Então o Talmud, estou me lembrando de outra passagem, do Tratado de Sotá, eu não vou lembrar a página, desculpe, mas fala daquela pessoa que é o justo que se curva, né, para rezar tal, como se ele fosse humilde, mas na verdade ele só está querendo parecer humilde para ser elogiado, percebe? É desse tipo de golpe que a gente está falando aqui. Então a gente sempre precisa se perguntar de vez em quando, né? Como é que estão os meus atos? Eu estou fazendo porque eu acredito que esses atos são bons e tenho que fazer, ou eu estou fazendo porque no fundo eu quero um reconhecimento, eu quero aparência, né? Eu quero que alguém me note. Um outro jeito de perguntar isso, não sei se vocês já viram esse tipo de exercício, é assim: se ninguém soubesse que eu fiz isso, eu ainda estaria fazendo? Né? Aquela coisa assim, se ninguém falasse que isso é o correto, que é o certo, eu ainda faria, ou eu estou fazendo só porque está todo mundo falando e vendo? Essa pergunta ajuda muito a gente a manter o foco correto na nossa vida. Bom, e aí, como eu falei, vamos acabar com esse contraste entre Korah e Moisés, né? Percebe que Korah é um cara que argumenta, ele discute, e Moisés, ele silencia. E esse silêncio do Moisés é muito poderoso, né? Porque, como eu falei, o verdadeiro líder, ele não precisa ficar se provando, ele não precisa mostrar nada. As coisas acontecem naturalmente, a própria vida mostra. E se ele não ficar na posição de liderança, tudo bem, talvez não era para ser. O verdadeiro líder, a pessoa que realmente tem qualidades, ela não precisa ficar se defendendo e tal, ela só precisa continuar fazendo o que ela veio fazer. Qual é a missão dela, o que ela acredita que é o certo, né? Então assim, quando a gente fala do Korah, também muito cuidado, a gente tende às vezes a demonizar o Korah, né? Achar que ele era uma pessoa baixa. Pelo contrário, todos os comentaristas vão dizer que o Korah era um cara fora do sério mesmo, tá? Talvez a gente poderia pensar em termos assim, puxando a sardinha para cá, ele era um cabalista, ele era muito bom, ele era da tribo de Levi, ele era especial, né, mesmo, ele era extremamente inteligente, tá? Só que o que aconteceu? Todos os comentaristas vão dizer, ele foi destruído pelo ciúme, né, pela inveja, ele olha para o outro e fala, eu que devia estar ali. Então não achem que o Korah é um problema de falta de sabedoria, né, de uma pessoa burrinha que não sabe, não, é excesso de ego só, mas ele era um cara muito capacitado, né? Isso é para mostrar que mesmo entre nós, aqueles que estão super bem trabalhando sobre si, tal, podem estar sujeitos a esse problema do Korah, tá? Bom, então a Parashá de Korah coloca a gente diante de uma escolha silenciosa, né? Como eu falei, basicamente são dois modelos. Você tem o modelo de Moisés, que é um homem que sabe se apagar para que a luz de Deus possa aparecer, e você tem o exemplo do Korah, que eu diria que é ele que tenta brilhar, mas que muitas vezes acaba consumido pela própria luz, né, que ele queria atrair. E aí a pergunta que fica para nós é: as coisas verdadeiras, as coisas realmente verdadeiras, né, elas não precisam de palco. Como eu falei, eu disse aqui da espiritualidade, né, que a espiritualidade verdadeira não precisa de palco, mas eu diria que quase tudo que é verdadeiro não precisa de palco. As coisas verdadeiras, elas se sustentam mesmo no oculto, mesmo por trás dos panos, né, atrás dos bastidores.
mesmo só na intenção, no serviço silencioso. Então, essa ousadia de Korah é bastante útil, né? Quando você vê algo errado e vai lá questionar, só que ela tem que ser acompanhada de humildade, né? Por isso que a humildade de Moisés que é essencial, mesmo quando a gente sabe que tem razão. Então, que a gente possa encontrar esse equilíbrio, eu diria, entre o Korah e o Moisés. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.